estamos no ar! Esse é o Motorsport Business, o seu espaço para os negócios, marketing e também tudo aquilo daquelas pessoas que brilham fora das pistas. Você está acostumado a ver quem brilha dentro das pistas, a gente traz aqui quem costuma brilhar fora delas. Ao meu lado, mais uma vez, nessa jornada agradabilíssima, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. E eu já começo com um brinde. Um brinde. Aqui. Saúde, Eric. Não foi isso combinado. É spoiler? Mas é spoiler? Mas é spoiler aqui. Um brinde a todos. Tem que beber primeiro. Uhum. Eu não sei se isso é nacional. Vamos perguntar para a convidada também, porque ela é carioca. Sim. Saber se no Rio também tem essa coisa de se brindar e colocar na mesa da azar. Não sei coisa de paulista, eu não sei. Para mim sempre foi. Né? Mas a nossa convidada, como você bem falou, e a gente já tá dando spoiler aqui na minha câmera, não sei se tá pegando aqui, né, Jeff? Tá, né? Já entregou desde o início, enfim. Eu tô aqui ao lado, tendo a honra, a alegria, o prazer de falar com a Juliana Aguiar, que é diretora-geral da Estrela Galícia, que está muito envolvida com esporte a motor nos últimos anos, né? E ela vai explicar aqui tudo bonitinho. Juliana, obrigado pelo seu tempo aqui. Eu sei que a vida é corrida, literalmente, e você tirou um tempinho para bater um papo com a gente aqui. Claro, um prazer estar com vocês. Brindar com vocês, né? Um brinde, por favor. E tem a história tem que ser com a mão esquerda também e olhar no olho, tá? Não, olho no olho, se a mão de esquerda, eu não sabia. Tem de tudo isso. Isso, pô, Rio de Janeiro evoluiu a coisa. Que medo. Agora... Aí pula na perna direita, 3 pulinhos, saravá meu rei e pronto. Mas a história de bem e não brindar, eu acho que é nacional, pelo que eu sei. Tá. É isso aí. Juliana, para começar o nosso papo, a gente está lidando com um público que às vezes pode estar se perguntando, né? Mas o que a cerveja tem a ver com o automobilismo, o esporte a motor? Se tem alguém perguntando isso, é porque está chegando ao automobilismo agora. Essa é uma relação longeva. Mas é o mundo hoje. Claro. Especialmente nos últimos anos, né? Como as pessoas vêm se atraindo cada vez mais com o automobilismo, e geralmente uma faixa etária mais baixa, né? Inclusive, se beber não dirija, e obviamente... Só acima de 18 anos. Ou beba 0%, zero grau. Zero álcool. Fala pra gente, no aspecto geral, como a Estrela Galícia está vendo esse momento atual do automobilismo e aonde que a marca está se estampando, né, ou em alguma equipe de Fórmula 1 ou algum outro esporte a motor. Mas fala como está o panorama atual da Estrela Galícia em relação ao esporte a motor. Legal. Na verdade, já há algumas décadas a gente trabalha com motorsports, né? A gente trabalha muito com Fórmula 1 e MotoGP, especificamente, porém com também outros formatos de competição e outros segmentos, né, dentro do esporte automotivo. E no Brasil também já há alguns anos, né? Mas isso vem de uma parceria global nossa. Então a marca sempre identificou nesses esportes e sempre identificou nesses tipos de competição um link muito forte com o nosso DNA. Né? O que é isso? Né? A nossa marca é uma marca de uma empresa independente. Então, existe sempre muito uma pergunta, né? A Estrela Galícia é de quem? É da Estrela Galícia. Na verdade, é uma empresa chamada Hijos de Ribera, que fica em Corunha, na Espanha. Então, nós temos essa independência, essa autenticidade muito forte. Né? Nosso produto, desde a forma como ele é produzido, então é produzido a fogo lento, o tempo dele de maturação é muito maior do que outras cervejas. E isso tudo tem muito a ver com o esporte automotivo, né? São nos detalhes onde se vence, né? São esportes, normalmente, né? São esportes individuais, né? Mas tem um esforço gigantesco de um grupo enorme ali por trás, fazendo isso tudo acontecer para que um piloto chegue ali na linha final. Então, a Estrela Galícia, na Espanha, sempre identificou isso como um nicho de conexão perfeita com a marca, e a gente vem trazendo agora para os outros mercados também, onde nós estamos. E o Brasil é fora, Espanha e Portugal, um dos principais mercados internacionais, por ser, né, os top 3 maiores mercados de cerveja do mundo, e obviamente pelo potencial, né, que o país tem de trazer para a marca mais notoriedade dentro da América Latina, e enfim, como uma marca global, né? Atualmente vocês estão com o Carlos Sainz na Williams, ou no caso com a equipe Williams. Com a equipe Williams, é o naming rights do GP do Brasil, da MotoGP, que vai acontecer agora em março, e também apoia o Diogo Moreira na MotoGP, além de também estar presente em algumas categorias do Brasil. Eu acho que a última grande novidade é a Porsche Cup também para o ano inteiro. Como que ela se posiciona lá na Espanha, né, a líder de mercado, e há quanto tempo existe a Estrela Galícia no mundo?
Então, vou começar pela última pergunta, né? No mundo, a gente existe desde 1906, então estamos fazendo 120 anos esse ano. 120 anos. Inclusive, a gente tem uma cerveja chamada 1906, mas não é a mais antiga é a Estrela Galícia. A 1906 é uma outra cerveja, depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela, mas... É a que a gente falou fora do ar? Que a gente falou fora do ar, que é fantástica, tá, é bem boa mesmo. Ela é muito boa. É uma lager, ela é muito boa. E mais forte, né? Mais forte. Se eu estivesse tomando essa aqui, eu não se fosse a 1906, eu não chegaria no fim do programa. Mas ela é um pouquinho... Não tanto. Eu acho que eu não almocei. A gente tá com 2h46 e eu não almocei, eu tô preocupado. Você consegue. Mas no mundo, então, a gente existe desde 1906 na Espanha, né? Enfim, e... Nas últimas décadas é que a gente veio se expandindo para outros países, seja Europa, seja América Latina, China, Estados Unidos. Então, a gente está agora entrando em todos os continentes, né, praticamente. E então, você perguntou primeiro da cerveja, né? É uma cervejaria independente, de uma família, então estamos aqui na 5ª geração. Legal. Tá nas top 40 maiores cervejarias do mundo. É a única cervejaria hoje que é 100% independente, então não tem nenhum capital de terceiros ou investimento extra. É da Coca-Cola, da Não, Pepsi, a gente tem parcerias, mas não investimento na empresa. Tá? Então aqui no Brasil, por exemplo, quem vende e distribui o nosso produto é o sistema Coca-Cola. São os engarrafadores da Coca-Cola. Na Espanha, a gente, por exemplo, distribui a Coca-Cola em uma série de lugares. Então, mas aí são parcerias, né, estratégicas. E aí você perguntou sobre Fórmula 1, né? Então a gente já está na Fórmula 1 há algum tempo, mais de uma década. Até ano passado a gente patrocinava a McLaren, tá? Mas a gente sempre patrocinou o Sainz. Então a Estrela Galícia, como empresa, ela gosta de pegar o atleta, o artista, na base da carreira, no início, né, na base da construção de carreira, e seguir até o final. Então, é o que acontece com o Mark Marques, é o que acontece com o Sainz, é o que acontece com o Diogo Moreira, né? A gente está desde o início com eles. E isso, às vezes, quer dizer até algumas trocas, né? Então, esse ano, a gente voltou para Williams, né? A gente... top 3 aí, maiores escuderias. Vocês estavam na McLaren porque o Sainz tinha ido lá atrás. Lá atrás, e aí depois, agora a gente volta pra Williams junto com ele, né, também. Não só com ele, como todos os pilotos da Williams, of course. Of course é ótimo, gente. Eu falei Williams. Williams já puxou no problem. E tinha que ser em Spanish, né? Tinha que ser o espanhol aqui, né? Porque a minha marca é espanhola. Mas, então, puxou. Então, da Fórmula 1, a gente já tem esse relacionamento. MotoGP também é um pouco mais recente, mas também um relacionamento global de muitos anos. E assim, sempre pegando alguns pilotos e levando desde a base. A gente gosta de construir. Né? Que você perguntou, existe desde quando? Desde 1906? O Sainz estão desde que ele está na GP3. Desde que ele está na GP3. Lá, exatamente. Foi passando de fases, né? Então, a gente faz isso com artista também, de música, né? Então, outros ambientes. Gastronomia, a gente faz muito isso também. Legal. Então, você pega um chefe promissor da Espanha, e quando ele vira 2, 3 estrelas Michelins, né? Esse cara nunca mais, ou essa mulher nunca mais vai sair da nossa parceria, porque a gente constrói um vínculo, né? Claro. E isso é muito notório da Estrela. Assim, a Estrela, ela... A gente não decide muito pelas parcerias, só pela oportunidade. Claro que a oportunidade faz parte, mas é uma empresa... Eu já trabalhei em muitas empresas multinacionais do mundo e muito orgulho de todas as que eu passei. Mas é tão gostoso você entrar numa empresa proprietária, sabe? Que o negócio, assim, parece que corre realmente no sangue de todo mundo. Porque o dono tá lá, né? Sim. A próxima geração tá lá. E você não existe uma necessidade de sacrificar em algum nível a nossa essência, o que a gente faz. É tudo muito cuidado, sabe? Que pensa, né? Tem empresas que você tem 20 marcas para trabalhar. Nós temos 1, 2, 3. Né? No Brasil temos 2. Né? Então, assim, isso aqui é o nosso bebê. Né? E 2 marcas? Aqui no Brasil, 2. Quais Estrela são? Galícia e a 1906. Ah, tá. A 1906 ela é uma marca. Tá. Mas então, assim, eu acho que o esporte automotivo, ele é muito isso. Ele é muito de excelência, sabe? E eu acho que quando você... Essa coisa meio craft, artesanal quase, né? Puxa muito pra gente, sabe? Então... Eu não citei aqui, desculpa, também o Mark Marques. Né? Sim. Eu acabei não citando aqui, mas... Só o Marques. Só o Mark Marques. Só o Mark Marques. Que tá há muito tempo, né? O Mark Marques, quando
É que assim, a gente não tem mais memória dele sem ser Mark Marques, né? Mark Marques é Mark Marques sempre, né? Esse gênio das pistas. Então acho que a gente vale a pena aqui fatiar esse bate-papo em 2 rodas, Fórmula 1 e depois categorias nacionais. Vou começar por 2 rodas, porque eu acho muito significativo esse patrocínio do Grande Prêmio do Brasil, como naming right, né? Grande Prêmio do Brasil, Estrela Galícia. Eu tô ansiosíssimo para essa corrida como profissional e como fã. Como é que foi essa estratégia de virar o naming right? Porque assim, tem muita parceria que é global. E imagina, e tem coisa que é local. Como que é a base brasileira da Estrela Galícia ligar pra 5ª geração e falar assim, cara, isso vai ser legal. Goiânia primeiro, Goiânia é um calor desgraçado, vai todo mundo tomar a Estrela Galícia. Como é que foi esse acordo? Como é que foi chegar nesse naming right? Na verdade, todos esses, os nossos assets globais, né, eles estão aí para serem utilizados pelos países que estão no nosso ecossistema Estrela Galícia. Mas tinha uma coisa muito especial, que eram 22 anos sem ter MotoGP no Brasil. Com o Diogo Moreira, que é um piloto que tá com a gente tá com ele, na verdade, né, desde o início, né? Pré-estreia dele na competição principal. Então, assim, eu acho que tudo culminou, se a gente não entrasse, tudo bem, né? Tudo bem. Mas a gente pode fazer uma coisa histórica, realmente, aqui, né? E a gente já tem também dentro da Espanha, então o MotoGP da Espanha também é o MotoGP Estrela Galícia. E aí acho que foi muito natural a gente olhar o plano como um todo, né? Do ano e falar, cara, faz sentido, não é um investimento baixo, né? Eu sou uma marca frente a grandes competidores aqui do Brasil, que não tem o poder econômico que eles têm, mas a gente tem que acertar. Então, quem tem um bolso tem que saber muito bem onde vai colocar o dinheiro. E eu acho que foi muito assertivo o nosso patrocínio do MotoGP. O que a gente já está tendo de repercussão, assim, é fantástico. Seja para marca, seja para vendas, né? Mas principalmente essa associação. E o MotoGP virou buzz no Brasil. Assim, já, né, é hype. É legal falar sobre o MotoGP. Então você vê pessoas falando sobre o MotoGP em todos os estados, assim. Não tem, eu acabei de sair de uma visita no Espírito Santo, tava no início do ano em Minas Gerais, e assim, fala-se do MotoGP. Contagem regressiva. Assim como Fórmula 1, exatamente. Então, não diminuindo nada disso, é porque já tava 22 anos sem vir aqui pro Brasil. Né? Então poderia ser uma coisa, talvez, será que vai demorar 1, 2 anos pro público voltar? Né? Cara, a quantidade de ingressos que foi vendido no primeiro minuto, na primeira hora, no primeiro dia. Se eu não me engano, acho que o primeiro dia acabou. E pra arrumar hotel? Não, hotel não tem doido. mais. Assim, caso real, tá? Real. Eu tenho uma amiga que mora em Goiânia, tava falando com ela semana passada, e ela falou, eu tenho pessoas aqui que estão alugando o próprio apartamento. Sim, e indo pra Brasília. Indo pra Brasília. Vou fazer um final de semana em qualquer lugar. Isso. E aí volto depois. Isso. Mas assim, vai movimentar muita cidade. Sim. Então, com certeza. Goianos, preparem-se. Eu imagino que haja... Aqui nada que a gente pergunta. Se for alguma coisa sigilosa, é só falar que... Mas assim, se você puder contar alguma coisa que vai ser feito, assim, tem o name writing, tem Diogo Moreira, tem Mark Marques. Eu sei que eu tô escalado pela ESPN para um evento com o Diogo, que eu não me lembro se é Estrela Galícia ou Honda, que é na véspera, 18 é o dia que eu vou pra Goiânia e é 17, aqui em São Paulo. Então, assim, que eventos lá na pista, no autódromo, o que a Estrela Galícia vai ter? Eu não posso contar der falar, tudo. O que der. Não, mas eu acho assim, óbvio que a gente vai ter uma série de ativações, né? Pra quem tiver, dependendo das áreas, seja arquibancada, seja paddock, né? Dentro do paddock tem uma área VIP também da Estrela, a gente vai ter uma série de ativações ali. A gente tá fazendo uma promoção nesse momento no mercado nacional, onde vão ter ganhadores que vão experimentar esse evento de uma forma VIP. Então, além de ganhar jaqueta e outras coisas, enfim, vão ter... Se eu não me engano, são 4 consumidores que vão lá pro MotoGP com a gente. A gente vai ter algumas outras ativações. A gente tá na FanFest. Então, legal. A FanFest do MotoGP também é Estrela Galícia. É na própria pista? Não. É a na FanFest cidade. é outra região. Isso, é até para trazer acesso pro público geral para o evento. Excelente. Não, e pra cerveja é ótimo, pra né? cerveja, porque quem vai lá vai pra ser feliz. Claro, ser feliz. Seja com a tradicional, com a normal, seja com a zero álcool. Sim. Mas é isso aí. Então, vão ter uma série de ativações. A gente vai ter também um evento aqui em São Paulo, mais fechado, para alguns convidados também com
os pilotos, vai ser alguns dias antes, eu não posso abrir 100% ainda, Claro. mas vocês serão nossos convidados. Muito obrigado. Que vai ser também bem legal, vou ter uma coletiva de imprensa específica, mas lá em Goiânia vai ter bastante coisa acontecendo, assim, não dá pra contar tudo, mas vocês vão ter bastante contato com a marca e com experiências da marca. Que legal, que legal. Uma curiosidade que eu sempre tenho, né, sobre esse tipo de apoio, de patrocínio, no caso, né, sendo um braço de uma companhia originalmente espanhola, né, no esporte global, mas, obviamente, olhando o mercado brasileiro. De alguma maneira, a Estrela Galícia ela olha para esse evento e já tem para tentar ter algum tipo de resultado mais prático, de aumento de vendas, sair de uma posição X para Y no final do ano. Tem esse tipo de cobrança? Ou primeiro é o primeiro ano, é mais fixar a marca na cabeça das pessoas? Como que funciona o pós? Esse tipo de cobrança, se é que ele existe? Isso tudo, assim, depende de qual como eu posso dizer, qual estágio a sua marca está dentro do país, né? Como é que você está em relação a investimento? Então, tem momentos onde o seu investimento vai mais para o ponto de venda, tem momentos que o seu investimento vai mais para a marca. Então, isso são decisões estratégicas de todas as empresas, né? Pensando como a gente está hoje, né? Eu sou uma marca que estou no Brasil já há uns 12 anos, porém com mais expressividade, entrando mais no mercado nacionalmente há 3 anos. É uma marca que ela é considerada uma marca aspiracional, para quem conhece, por ser espanhola, então ela tem essa aspiracionalidade. É uma marca com quase 0 rejeição, o líquido é muito bem aceito, então não é um líquido nem muito amargo, nem pouco amargo, nem leve demais, então é muito bem aceito. Então, assim, o que é o meu momento de marca hoje? Né? Eu preciso ser relevante para o brasileiro de alguma forma. Quais são os momentos de contato, experiências reais e raras, se eu puder, que vão entregar isso para o meu consumidor? O MotoGP e a Fórmula 1 me dão isso, né? A Fórmula 1 hoje eu não tenho o patrocínio da Fórmula 1, eu tenho da Williams, mas a MotoGP eu tenho patrocínio da MotoGP inteira. Então, assim, esses são visibilidade global, com experiência, né, conexão local, com experiências raras e desenvolvendo talentos. Quando eu junto essas 4, é ouro para minha marca, entendeu? Então, você pergunta, você tem indicadores já vinculados a isso? Tenho, mas eu diria que assim, isso faz parte de uma construção estratégica. Eu acho que às vezes atrapalha quando a gente aí tô falando como empresária, sim, tá? Sim. Às vezes atrapalha, às vezes ajuda, né? Mas vou patrocinar o evento X. Então eu tenho que ganhar tanto de market share, eu tenho que vender tanto, eu tenho que... Na verdade, você deveria ter um objetivo do país, da região, e entender quais são as principais alavancas para chegar naquilo. Mas se for exatamente... Porque esse evento aqui, ele pode estar reverberando para mim, esse evento aqui, eu tô falando do MotoGP, perdão. Em Goiânia. Em Goiânia. Mas nacional, porque ele tem expressividade nacional. Total, né? Pelo amor de Deus. Ele pode estar reverberando para mim daqui a 1, 2 anos ainda. Entendeu? Você me perguntou, antes de a gente começar, se a gente alguma vez entrou no futebol, né? A gente patrocinou um time de futebol no passado. Cara, já fazem muitos anos que a gente não patrocinou esse time. E ainda tem gente E as pessoas falam até hoje. Então é muito difícil você virar e falar assim, eu quero vender tantos 1000 hectolitros. Entendeu? A gente tem, claro. Isso aqui é quanto eu quero vender em Goiânia, isso aqui é quanto eu quero vender em Brasília, né? Que é uma praça muito próxima. Mas eu acho que esses fatores de sucesso, quando a gente tá falando de patrocínios desse tamanho, eles vão muito além, assim. Muito além. O que eu gosto nesse programa aqui no Motorsport Business é que a gente faz pergunta de curioso. Assim, eu jamais perguntaria isso sem a sua resposta, que foi hectolitros e tal. Eu ia fazer, mas o que são hectolitros? Eu nem ia perguntar, mas então vamos Não, litros, vamos falar em litros. Vamos falar em litros, O impacto em bebê. Isso. Tá. Correndo o risco de eu ter passado isso na minha escola e ter sido aprendido que eu esqueci completamente. Acho que não. Mas eu ia perguntar, eu tô muito certo, é que eu sou um entusiasta e eu trabalho na ESPN, que transmite o MotoGP, mas eu tô muito confiante que vai ser um grande evento. Assim, é histórico, tá eu fui no evento teste e a cara de Santa Catarina no evento teste. O cara foi de moto, meu. Pro evento teste. O que uma empresa, quando acaba o evento e ela faz uma avaliação em hectolitros, em exposição de marca, porque assim, eu tenho certeza que o evento vai ser um sucesso. O que pode acontecer que para a marca não seja um sucesso? Sabe assim, ei gente, foi legal, tomou uma cervejinha, a corrida foi legal,
mas faltou. Não pegou, né? O que uma empresa ela fica na expectativa para alcançar num evento como esse? Não, a gente obviamente tem todas as métricas, né, que nosso time de marketing, nossas agências vão estar medindo. Então, de impacto, né, de seja orgânico, né, seja pago, isso tudo a gente vai medir para entender qual foi o impacto da marca durante esse período. Período pré, período durante e período pós. Né? As interações foram positivas com a marca, então foram interações positivas, negativas. Então isso tudo a gente dashboardzinho, né? Métrica, deu certo, não deu certo. Isso é muito fácil você avaliar, assim. Agora, você pode achar que deu certo e acabou ali, e é o que eu falei, daqui a 2 anos você ainda tá falando sobre aquilo. Então você tem um recall de marca. Isso não dá pra gente saber agora. É isso que eu ia te perguntar, porque você falou que é aspiracional. Aspiracional não tá em métrica. Não tá em métrica. Não tem métrica. Eu sou casado, eu tenho filhos, mas enfim. Eu posso ir lá e conhecer minha esposa e pro resto da vida. O grande prêmio de MotoGP de 2026 mudou a minha vida. Isso não tem como medir, né? Não tem. E é por isso que as marcas hoje estão se interessando mais, investindo tanto nesse tipo de experiência, porque é muito diferente, né? Você lembrar de uma cerveja que você tomou num evento de música, num evento gastronômico num parque ou numa corrida, do que simplesmente fui no supermercado, comprei e tomei em casa assistindo, né, um streaming qualquer. Que tá tudo bem também. Mas então essas experiências, assim, elas são muito únicas, sabe? Então acho que é isso. As marcas hoje brigam ali pra ver, né? E quem consegue o evento, o momento que vai mais relacionar com a marca. Porque também tem coisas que a gente faz que no final fala assim, cara, não agregou. Sabe? Não agregou. Isso pode acontecer. Não tanto pelo artista. Sim, entendi. Mas tipo, o meu público não falou com o meu público. Aparece muita coisa pra gente, às vezes, pra um público que não bebe cerveja. Ou muito pouco, né? E eu falo, cara, sabe? Não tem tanta ligação. Eu tenho que falar com o pessoal que pelo menos trafega nesse meio, tá? É cerveja. Eu vendo cerveja. Não vendo outra coisa. Com e sem álcool. Posso fazer uma pergunta? Manda. Pode super. A gente, às vezes, dependendo do convidado, fala do próprio mercado e eu acho que o interessante na cerveja é a pessoa pode beber ou não cerveja, mas na casa dessa pessoa que não bebe cerveja, alguém Sempre bebe tem, cerveja e tudo mais. Recentemente, tem uma pessoa na minha família que trabalha no varejo e tal, e no Réveillon, eu não me lembro se foi Natal ou Réveillon, a pessoa levou uma cerveja porque ela recebe pra provar pra saber se vai estar. E era uma cerveja se ela que não... cadastra ou não, né? É isso. E era uma cerveja saborizada. E ela me deu, prova aí, tal. E aí a gente emendou um papo que era falando... Eu sou filho caçula, então meus filhos são crianças, mas os meus sobrinhos são já 23, 22, 21. E o papo virou que a nova geração ela é menos associada à bebida, à cerveja pelo amargor. Isso é real? Assim, os jovens bebem menos cerveja do que quando fomos nós os jovens e bebem outras coisas? Ou isso é momentâneo? Ele não bebe de 18, 20, 22, ele começa depois, ele começa com 25. Como é que tá esse mercado consumidor jovem? Os números nos dizem que sim, eles bebem menos, tá? E aí é papo de acima de 50%. São altos os percentuais de redução de bebida e de redução de pessoas que bebem. Álcool como um todo, tá? A gente não tá falando especificamente de cerveja, álcool como um todo. O que eu gosto sempre, assim, é importante também a gente separar um pouco, né? Obviamente de classe social, gênero, né? Aí vão ter... Mas isso é uma realidade. É uma realidade. Né? Então, mas aí um fala, mas na minha família os jovens adultos de 21 bebem. O outro fala, não, mas na minha não bebe. Eu falei, gente, dado é dado. Né? E é um dado global, não é só Brasil, é global. Então eu acho que assim, o movimento realmente de você trazer produtos de altíssima qualidade e zero álcool, e aí o amargor, o doce e tal, acho que vai muito por... Você acha que é o álcool? Não necessariamente, é mais o álcool. E tem uma parte também de funcionalidade, né? A gente tá falando de uma geração que não come carne, ovo e frango, come proteína. Né? não come arroz e batata, come carboidrato. Então, independente, temos que lidar com isso, é a realidade. Claro. Então, eu acho que a história do amargor, do adocicado e tal, aí vai um pouco de gosto, né? Entendi. Mas é importantíssimo. A gente tem no Brasil já zero. Aliás,
A gente faz cerveja zero desde a década de 80, início da década de 80. Caramba. Não é por modinha, a gente já faz cerveja zero há muito tempo. A gente não adiciona aroma, nem natural, nem artificial, né? A gente tem processos de produção, 2 processos principais, que retiram o álcool, mas eu não preciso adicionar nenhum gosto de cerveja. Que é a cerveja, literalmente. Então, assim, a nossa cerveja zero, eu, cara, assino embaixo de qualquer uma, mas a zero eu assino muito embaixo. E a gente acabou de lançar uma zero tostada no Brasil. Por quê? Pô, mas uma variação de zero, né? Eu acho que é uma das poucas marcas, tirando artesanais, que tem variação de zero. Impressionante. E a gente já tem variação de zero. Eu só posso falar que eu provei durante o evento da tostada. NASCAR Brasil, a tostada na NASCAR Brasil ano passado. É muito boa, né? Não, e é surreal, porque há boa. 15 anos, eu sei porque a primeira vez que minha mulher ficou grávida, meu João tem 12. Não consegui nem achar. Foi a primeira vez que a gente comprou uma zero, porque ela não podia beber. E eu provei e a gente fazia, não é igual. E hoje já aconteceu eu tomar e falar, cara, se me derem, não percebo. Eu só vou perceber que depois de 5 latinhas eu tô bem. Peraí, tem uma coisa errada. Impressionante o que evoluiu esse mercado, né? E a ocasião de consumo também é muito legal isso, porque a ocasião de consumo não é só assim, mas eu só tomo zero. Tem gente que só toma zero. Tem a ocasião de consumo do tipo, eu tô tomando com álcool a noite inteira. Chega uma hora e falo, cara, eu vou ficar ruim. Então, peraí, deixa eu migrar pra zero agora, que aí pelo menos eu não fico ruim. Aquele efeito que antes era água. Exato. Deixa eu começar a tomar água, agora deixa eu tomar zero. Só que você continua de cervejinha, entendeu? Tem efeito isotônico, cara. Não tem álcool, tem efeito isotônico. Então, é isso. Demais, tem a ocasião de consumo que você vai dirigir. Tem a ocasião de consumo que eu quero tomar no almoço de trabalho, né? Então, são várias ocasiões de consumo que a cerveja pode entrar. Mas é uma realidade a questão dos mais jovens bebendo menos. Tá. Eu quero voltar ao assunto daqui a pouquinho da bebida alcoólica em si, como lidar com isso. Mas antes eu quero falar de Fórmula 1. Você deu um raio-x bem legal sobre a MotoGP. Mas no que difere as ações de vocês... tanto globalmente como aqui no Brasil, né, indo para a Fórmula 1, sendo que não é um piloto brasileiro, não é uma equipe bem ligada a pilotos brasileiros, mas não é uma equipe brasileira e não é um piloto brasileiro. Como que se diferencia o trabalho da Estrela Galícia aqui no Brasil? Eu acho que a Fórmula 1 é um patrocínio realmente global, né, que a gente patrocina a escuderia. Estamos sempre com escuderias, de novo, que façam sentido com a nossa marca, então que tenham tradição. Essa é a nossa veia, né? Nosso playbook ali, nosso DNA. E sempre um piloto, 2 pilotos que a gente pegue desde a base e siga com ele por toda a sua carreira, até chegar na Fórmula 1, que é o ápice, né? Mas aí é um patrocínio um pouco diferente, tá? A MotoGP... Então a Fórmula 1, por exemplo, no Brasil, eu não sou a marca número 1 de cerveja, mas... com toda a escuderia da Williams, todo o hospitality da Williams, né, algumas partes de hospitality dos paddocks e tal, você vai encontrar o meu produto. Mas eu não sou a número 1. Então a minha relação ali é muito mais de uma construção de médio e longo prazo, como uma marca que patrocina a Fórmula 1. Então eu trabalho no Brasil, inclusive, seja em rede social, né, mídia, eu trabalho de um outro formato, uma construção de médio e longo prazo. MotoGP... além de ser médio e longo prazo, eu tenho uma entrega oficial agora, que é dia 22 de março. Né? Então, é diferente a forma como a gente estrutura a nossa estratégia de marketing, de trade e de vendas também, em cima de cada um dos dois. Tá? Mas aí é uma construção realmente para que sempre fique na mente desse fã, né, que, puta, Estrela Galícia tá na Fórmula 1. E eu acho que hoje, você pergunta para muitos que são realmente que entendem do negócio, falam, não, Estrela Galícia sempre esteve na Fórmula 1. Eu conheço Estrela Galícia na Fórmula 1 já há mais de uma década. E é isso aí. Mudei de escuderia, mas, cara, é Estrela Galícia zero. Né? Eu lembro, tava ali na asa, tava ali no halo, tava ali no capacete. Então, você já tem essa... Estrela Galícia é motorsport. Por isso que a gente está patrocinando outros eventos também, né? Outras corridas, outros formatos, para que a gente se aproprie um pouco mais dessa categoria, que é extremamente interessante. É premium. Minha marca é premium. Então, eu tenho que estar linkada com uma categoria que traga uma categoria de esporte, né? Que traga isso também. Então, um lifestyle também que tem a ver com o nosso... Então, acho que faz todo sentido, assim. Quando a gente vai numa gôndola no mercado... tem Posso servir mais um pouquinho? Não, essa daí acabou, né? Eu vou tomar água, então. Eu vou abrir. A gente ainda tá no meio da entrevista. Não tem problema. Não tem problema. Já você revela as novidades pro Grande Prêmio de São Paulo. Acho que a estratégia é essa. Mas a pergunta que eu ia fazer assim, quando a gente vai numa gôndola no mercado e tem as marcas, tem essa coisa do que tá na tua cabeça, e acho que Estrela Galícia já é uma realidade no mercado brasileiro, mas ainda seguindo no papo de Fórmula 1, quanto estar na Fórmula 1
é como se a pessoa que não te conhecesse te dê valor imediatamente, mesmo sem beber. Tipo assim, cara, se ela tá na Fórmula 1, pouca coisa ela não é. É isso, é associação. Isso? Com certeza, com certeza. Quanto custa você patrocinar uma escuderia como a Williams? Sim. Quanto custa você patrocinar a Fórmula 1? Quanto custa você patrocinar, né? E por anos, por décadas. Então, sim, você tem uma apropriação, né? A marca se apropria, sim, dessa construção de valor que a Fórmula 1 veio construindo todos esses anos. Né? Essa associação é extremamente poderosa. Como recentemente veio a executiva da Nestlé, imagina, para falar de Kit Kat, que patrocina a Fórmula 1, patrocina o Bortoleto. E aí foi muito interessante os do's and don'ts que eles têm. Com Williams, então primeiro você falou assim, você for lá, a geladeira na Williams, cerveja Estrela Galícia, é isso? Tá. Se você no GP do Brasil quiser fazer uma ação, GP de São Paulo, mas enfim, GP do Brasil quiser fazer uma ação com o Sainz, vocês patrocinam, mas vocês estão os pilotos como um todo, então vamos lá, com o Albon e com o Sainz, pode, o que não pode, o que tem que submeter. E compara a MotoGP, que me parece ainda, a Liberty acabou de chegar, mas me parece ainda um ambiente mais relaxado, mais aberto. O que é mais complexo colocar de pé numa ação na Fórmula 1 e o que é mais fácil colocar de pé com a MotoGP? Assim, eu trabalhei em diversas indústrias, inclusive trabalhei numa indústria que patrocinava a Ferrari, Fórmula 1, eu fui pra Fórmula 1 anos aqui em São Paulo, né? Então, tenho um pouquinho de experiência. Eu diria que a Fórmula 1 acho que é um dos eventos mais difíceis. Tá? Porque é um evento global, caro, né? Milionário, bilionário, né? Então, é bem complicado. Não acho que o MotoGP ainda esteja um pouco relaxado, não acho isso, mas é uma curva de maturação, né? Então, acho que aqui no Brasil eles estão extremamente organizados, assim, até me impressionou. A realização da prova. A realização do evento, né? De tudo que tá sendo. Isso eu tô falando do pré, né? Sim, claro. A gente vai saber no dia 22. Mas isso dia no Brasil 21, costuma ser o problema. O pré é o problema. Verdade. Mas eu acho que eles estão, assim, realmente chegaram já muito bem. Legal. Poderia não ser. Sim. Né? Então, acho que tem vários do's and don'ts, assim, no caso, por eu ser cerveja, já tem do's and don'ts da minha marca em si, né? Em relação a criança, adolescente, né? Só acima de 18 anos. Mas é totalmente diferente uma MotoGP onde eu sou patrocinadora master de onde eu não sou. Então, meus do's and don'ts da Fórmula 1 são uma lista de don'ts gigantesca. Gigantesca. Não, gigantesca. E agora no MotoGP eu posso fazer o mesmo, né? Eu tenho todos os do's e quase nenhum don't. Que legal. Mas tem várias coisas que a gente pode ficar... Sim. Você tem que estar... Pra quem é de escuderia, é uma coisa. Pra quem é do evento, é outra coisa. Pra quem é só do piloto, tem patrocínio só do piloto. Eu posso até emendar, porque vamos lá, vocês estão com o Diogo. O Diogo é Honda. O Marques, hoje, ele tem uma longa relação com a Honda, mas hoje ele é campeão mundial pela Ducati. O que ativaram o Mark Marques e ativaram o Diogo... E eles ainda estão em prateleiras diferentes. Muito embora em Goiânia, eu acho que vão gritar mais Diogo do que Mark. No Brasil. Embora que o Mark seja um... todo mundo é fã do Mark, mas é o Diogo. Como é trabalhar com um e com outro em função da fabricante que eles defendem? É assim, vocês têm que submeter a montadora às ações ou não? Algumas sim. Tá? E principalmente quando vai aparecer o nome da montadora junto. É óbvio que tem. Sim. Né? E de qualquer forma, né, o piloto, assim como um presidente de empresa, né, ou qualquer outra coisa, você está representando a marca. Sem dúvida. Então, de uma forma ou de outra, você tem um contrato ali. Então, sempre que você fala publicamente e o que tiver te patrocinando por trás, aquilo que você for trazer, não pode ferir os outros contratos que você tem. Então, qualquer coisa que a gente faça, ano passado, com a McLaren, por exemplo, aqui no Brasil, qualquer coisa que a gente fizesse, independente do meu patrocínio, direto com piloto ou sem piloto que fosse, você tem que passar pela McLaren. Então, são aprovação da Fórmula 1, aprovação da escuderia, aprovação do piloto, aprovação da regulamentadora da cerveja. Assim, não é um trabalho fácil, né? Agora, focando aqui no nosso país, obviamente eu até citei agora há pouco que eu experimentei a Estrela Galícia Zero tostada num evento da NASCAR Brasil.
E vocês também estão em 2026 com a Porsche Cup. Como que é trabalhado o investimento, né, no apoio às categorias brasileiras aqui nos nossos meios aqui, nas nossas coisas aqui? Na verdade, a estratégia da marca global ela tem que ser acompanhada localmente, né? Então, hoje nós temos 3 grandes veias globais. Então, a gente está falando de entretenimento musical, a gente fala de motorsport, a gente fala, né, de esporte automotivo, e a gente fala de gastronomia. São esses 3 ecossistemas. Então, o que a gente faz globalmente, localmente, a gente tenta replicar, trazendo para dentro da minha cadeia de eventos, né, outros eventos que reforcem essa mesma narrativa. Então, a Porsche Cup é excelente para minha marca, assim, o público tem uma conexão muito forte, então a gente tem muita resposta nas redes sociais, assim, é impressionante. Ano passado a gente fez outras competições também, né? Então a gente entrou na NASCAR, a gente entrou na Porsche, na NASCAR, na Stock Car, mas esse ano oficialmente a gente tá com a Porsche. Então faz todo sentido, né? Até vamos pensar em kart, então assim, faz sentido acompanhar essa veia e esse DNA da marca localmente. Eu estive na Porsche, para quem não sabe, nós estamos gravando terça-feira, 3 de março. Eu estive na Porsche no fim de semana de abertura e me chamou a atenção vocês lá. É impressionante como a gente associa essas coisas e nós somos parceiros de todas as categorias. A particularidade da Porsche é ser um evento de absoluta excelência, né? Assim, eu não tô nem entrando no mérito dos pilotos serem ótimos pilotos, mas grandes empresários. Mas assim, é um evento que tudo tá no seu lugar. Eu fui com meu filho caçula e isso chama a atenção de uma criança de 7 anos. Tipo, quando ele foi comer o churro, eu peguei uma cerveja de vocês e tinha uma empresa que eu não me lembro se não estaria de carne. E quando ele comia, ele falava, gente, o que é isso? Qual é a importância disso para vocês? Além da exposição da marca, tá nesse momento de prazer, porque é isso, eu fui a trabalho, mas levei meu filho. De você fazer parte, de você abraçar, né? É um afago, de certa forma. E a minha foto com meu filho tá lá, o copo da cerveja, eu não tava fazendo propaganda para ninguém. Qual é a importância disso, do afago no... Não sei se a palavra é cliente, mas enfim, o bebedor. Me diz uma coisa, você toma cerveja? Eu tomo. Você saiu do evento, você tomou Estrela Galícia lá no evento da Porsche. Sim. Que você associa com excelência. Total. Né? Você saiu de lá, você vai encontrar minha cerveja no supermercado ou num bar, o que você vai pensar? Não, a cerveja 1906 que você falou, eu não conhecia. Já é uma que eu procuraria se tem no meu mercado na esquina. E quando você vê, você vai pensar o quê? Que é boa. No prazer que é legal. Gerou. Tomei super bem lá. E vou ligar pra minha mulher e falar, Ana, tô levando a cerveja que eu tomei lá, pô, boa essa aqui. É isso. É isso? É isso, entendeu? Então assim, de novo, claro que né, não dá pra gente controlar 100% das experiências que você vai ter com a cerveja. Mas pelo menos aquelas que eu invisto, elas têm que ser muito certeiras. E é isso, assim, eu quero que quem esteve no evento, obviamente também eu tenho muita mídia associada, né? Seja direta, seja orgânica, que me ajuda como marca para fora do evento. Mas para quem tá dentro do evento, amanhã você encontrar minha cerveja no mercado, né? Seja num bar, num restaurante, ou num supermercado, num varejo, e você falar, caraca, essa é a cerveja da Porsche Cup. Cara, vou comprar. Experimentei e adorei. Sim. Entendeu? Amanhã você chegar no supermercado e pensar, existem outras vias de cerveja no Brasil, não só aquelas que eu achava que tinham. E aí eu te faço uma pergunta, porque o nível de cerveja no Brasil é um nível alto, né? A gente tem boas cervejas e existe, imagino que existam pesquisas e imagino que o consumidor você não consiga agrupar em uma casinha só, mas o que faz o cara decidir pelo que ele compra? Por exemplo, vou citar de novo o meu caso. A gente cita muitos casos porque aqui a gente tá do outro lado do balcão em relação a vocês. Mas sai de férias, fui pra praia, chego num quiosque, peço um cardápio. Eu sou um cara que tem, sei lá, 4, 5 marcas que eu gosto, que eu bebo, assim, não vou fazer, nossa, ruim. E uma coisa importante é o preço. Se pra mim elas estão meio próximas, bati o olho. Então preço é uma coisa importante e, claro, ter esse grupo de 3, 4 que eu goste. O que além... Acho que tem essa questão da exposição de marca. Se a Estrela Galícia não tivesse em tantos eventos, eu nunca ouvi falar. Da onde veio isso aí? Isso aí, sei lá, de Panamá, da África do Sul, não sei. Mesmo Galícia indicando no nome da onde ela é. O que geralmente determina essa decisão, o funil de compra do consumidor médio brasileiro? Eu acho que quando você fala preço, também vai depender da ocasião de consumo, tá? Porque vão ter lugares que você não vai nem pensar no preço.
Se concordo. Você vai, né? Você chega lá e fala, cara, você nem lê. Concordo. Tem outros na praia, você vai olhar. Você vai falar, Sim, pô, amigão, não vai isso, no quiosque, tô aqui, sunga não e vai tal. me sacanear. Mas pra jantar, você vai escolher a que você quer acompanhar. Pra jantar, você nem vai olhar o preço da cerveja, Não, né? você fala, me vê uma tal. Você pede, exatamente. Comprar para um churrasco. Então, essa vai depender muito. Eu acho que, assim, obviamente, primeiro lugar, se você já experimentou, se você gosta, ela vai entrar na sua grade de decisão, né? Tipo, tá aqui, já experimentei, já gostei, né? Hoje no Brasil, a gente tem algumas verdades que não necessariamente são verdades, mas que as marcas construíram, e parabéns para elas que construíram, mas que a gente também leva em consideração quando a gente vai escolher a nossa cerveja. Então, tem uma história de um puro malte, por exemplo. A gente, brasileiro, quer cerveja de puro malte. As melhores cervejas do mundo são um blend de malte. Por que isso? Né? Mas você vai olhar lá, pra você escolher, você vai pensar nisso. É puro malte ou não é puro malte? Você pode não saber direito o que é, mas você sabe que é legal. Você nem sabe se isso aí... Mas, cara, tá entendeu? Sim, tá sim, lá, sim. sabe? E é óbvio, assim como qualquer outra categoria de produto. É o que você vê sempre, o que você encontra sempre. Então, você chega num lugar, você tá viajando. Cara, isso aqui eu conheço, né? Ou eu quero ter experiências completamente novas, ou puto, quero ter certeza que eu vou pagar um negócio, né? Tô aqui numa praia que eu nunca vim. Cara, então me vê aquela de sempre. Tá entre as 3 ali que eu sempre compro, me vê aquela. Então, essa bolha é a mais difícil da gente furar. Né? Eu como uma cerveja que sou grande na Espanha, sou grande em Portugal, mas não sou grande ainda no Brasil. Então essa é uma bolha difícil de furar. E é para isso que entra toda essa estratégia. A estratégia do automobilismo, a estratégia de entretenimento musical, entra aí, né? Entrar em restaurantes, em bares que fazem sentido. Então a gente tem uma série de restaurantes estrela Michelin. Você fala assim, mas restaurante estrela Michelin as pessoas normalmente consomem muita cerveja. Não consomem muita cerveja. Sim. Mas se eu olhar no cardápio e ver que é a minha cerveja que tá lá, sem dúvida. Opa, é o Porsche Cup, entendeu? É a Fórmula 1, é a MotoGP. Então, mas a gente leva em consideração tudo isso. Assim, essa história do puro malte, eu mesma, eu tô trabalhando com cerveja há 1 ano e meio. Pouquíssimo, mas sou consumidora desde que a lei me permitiu. Com certeza, né? Antes não. Sim. Achava que isso era uma coisa tipo, puro malte é importante. Cara, não é. A verdade é que é uma coisa que a gente puro malte é muito boa, tá? Não que uma cerveja de puro malte seja ruim, de jeito nenhum. Mas não é que é só a puro malte é boa. Não. Tem uma série de receitas de cerveja, inclusive artesanais, a maioria não são. E você toma feliz e fala, nossa, que cerveja especial, que cerveja diferente, né? Então, esses são alguns convencionismos aí que a gente tem no... Cada mercado tem o seu, tá? Claro. Eu vou fugir um pouco do automobilismo. Sim. Boa. Porque também a Estrela Galícia me lembra muito uma série chamada La Casa de Papel. Sim. Eu quero saber, dentro da história da Estrela Galícia, se realmente... Peraí, mas você relembra, eu vi, adorava Casa de Papel. Ela aparece bastante, eu não muito, me lembro. Aparece que muito legal. mesmo. E eu quero saber se, por um acaso, o investimento nesse seriado que fez sucesso no mundo inteiro, realmente foi um fenômeno de várias semanas no Netflix, como a série mais assistida e tal, se trouxe uma mudança de patamar para a marca. Não, e olha que legal, a Casa de Papel também a gente patrocina nesse mesmo formato que a gente está falando dos pilotos, tá? Então a Casa de Papel, um estúdio lá pequenininho, que a Galícia começou a patrocinar. Então quando eles chegaram no Netflix, no streaming... Virou uma produção Sim. Netflix. A gente já tava com demorou. eles. É isso. Mas a gente já tava com eles quando eles não eram ninguém. Sim. Entendeu? Então isso é muito legal, assim, com o estúdio, né, que produz. Então, é sempre esse caminho, é um caminho nosso de construção. Foi extremamente positivo para a marca, não só na Espanha, óbvio, globalmente, porque ele ganhou, né, o mercado global. E a gente não parou por aí, né? A gente seguiu com a Casa de Papel, com o Berlim. E o Berlim agora, inclusive, vai sair a nova temporada aqui no Brasil e no mundo. A última vez ficou, se eu não me engano, top 3, mais de 10 semanas. E com a nossa marca lá super presente. Então a gente segue patrocinando, até porque, como eu falei, assim como os pilotos, é um relacionamento nosso, né? Sim. E a gente segue com eles, mas foi super, super positivo, assim. As pessoas associam como você tá falando, associam diretamente. Você citou entretenimento, pensando no mercado brasileiro, o que é entretenimento? São os festivais, sei lá, Rock in Rio, Lollapalooza, o que é? Ainda são festivais, mas principalmente são turnês.
né, de artistas. Vocês pegam um artista. Sei lá, vou dar um exemplo aleatório. Marisa Monte saiu indo, patrocinar. Ano passado a gente patrocinou o Alok, patrocinamos Gilberto Gil, patrocinamos a Lineker antes. Que legal. Maria Rita, perdão. E, enfim, esse ano vamos patrocinar outros artistas, aí não posso ainda abrir, mas já estamos fechando turnês. Então, normalmente a gente vai mais para turnê do artista ou shows específicos. Mas teve um festival de Brasilidades que aconteceu também, esqueci, não sei se foi no Parque Vila Lobos, perdão, que foi no final do ano passado, que a gente também patrocinou. Bem raiz, assim, muito legal, só com artista top do Brasil. Mas é isso, a gente vai pensando. E obviamente dentro do meu orçamento, né? Eu tenho mais uma, porque é para trazer outros esportes. Você mencionou, patrocinamos antigamente um clube de futebol, tal. Do ponto de vista esportivo, primeira pergunta. O esporte a motor é o grande casamento da Estrela Galícia. E como que são vistos outros esportes? Como que é a comparação do uso de marca com automobilismo / motociclismo e o futebol, por exemplo, a Galícia. A gente tá falando da Galícia, o La Coruña de lá, eu me lembro bem de quando jogavam lá atrás. A primeira vez que eu ouvi falar da Estrela Galícia foi com La Coruña, né? Porque eu gostava da época do Bebeto, o Rivaldo jogou lá e tudo mais. Como que é futebol versus esporte a motor? De novo, tem um pouco do momento de marca, né? Então, assim, não é que o futebol, tanto que a gente patrocina mais de um time, inclusive na Espanha, o La Coruña sendo o principal. Mas no Brasil, se eu entro com o Estrela Galícia agora num clube de expressão massiva, eu ainda não tenho nem esse tamanho, assim, eu não vou nem colher esses frutos, assim, tá muito distante ainda, sabe? Então faz muito mais sentido para minha marca, que ainda é uma marca de muita seletividade no Brasil, eu estar em esportes mais seletivos. E aí tem outras coisas também, por exemplo, corridas diferentes, né? Com a cerveja zero, né? Então a gente patrocinou, por exemplo, no passado, uma corrida, esqueci como é que era o nome, gente. Corridas Maravilhosas, que foi do Cristo. Então uma coisa super diferente, uma experiência única, você correr subindo pro Cristo e tal, e acabou com Estrela Galícia zero. Mas é isso, assim, eu acho que tem momentos diferentes. Então não é que o futebol pra gente não seria interessante no Brasil, nesse momento não faz sentido pro momento da marca, entendeu? Entendi. Mas, assim, não teria problema nenhum de patrocinar o meu time, por exemplo. Mas não, a gente tá... A gente, por respeito a ela, porque hoje é 3 de março, o time dela vive um momento delicado, a gente vai deixar isso... As pessoas não vão fazer essa matemática, não vão linkar o dia. Não, até porque tem muito time no Brasil em crise. É verdade, olha o que mais tem. Não é só o meu. Mas no dia 3 de março tá difícil ganhar do dela. Olha só. Você falou dessa questão do número de pessoas que beberam, que bebem, né, álcool, né, nos últimos anos caiu e tal. Mas quanto à questão da rejeição por ser uma bebida alcoólica, né? Obviamente tem a opção zero álcool, mas como que vocês lidam em alguns eventos ou alguém que meio que olha, fala assim, a bebida eu não vou querer. Tem essa parte da rejeição por justamente ser isso. Talvez eu acho que hoje em dia seja comparado talvez com sei lá, uma Bet, ou hoje nem mais cigarro. Mesmo a indústria de carro, né? A gente tem aqui o nosso braço de carro. O jovem hoje em dia tem menos aspiração no carro, por causa da questão da poluição ou do trânsito. Essa pergunta, talvez se fosse há 30 anos, também eu colocaria o cigarro junto, mas basicamente acabou. Como que vocês lidam com isso? Se vocês sentem que algumas partes ainda rejeitam pelo fato de ser uma bebida alcoólica? Eu trabalhei na indústria de cigarro durante 5 anos aqui no Brasil e passei por um momento bem, bem característico, que foi um momento que a lei mudou para diversos formatos de possibilidades de marketing, tá? Então eu entendo. Assim, o que a gente pode trazer nesse ponto cada um vai ter a liberdade, tá? Eu posso ter uma rejeição por um segmento de produto que tem a ver até com a minha história, alguma coisa da minha família, alguma coisa minha, e me dá uma rejeição àquele segmento de produto, né? Não vou falar de uma marca específica, mas segmento. E da bebida alcoólica isso pode acontecer também. A gente como marca, como empresa, a gente tem que ter essa responsabilidade e entender que, cara, tá tudo bem. Então por isso que eu acho que é muito diferente você trabalhar com bebida alcoólica do que você trabalhar, por exemplo, com um produto de higiene, né? Então assim, a gente sabe que tem territórios
que eu não posso, ou não deveria, por ética, entrar. Então, são territórios em que eu tenho uma presença massiva de adolescentes e crianças. Né? A nossa marca, a gente tem diretrizes para que a lei permite, mas eu posso não permitir. Então, agora, em relação a gosto, em relação a... Aí, eu acho que você tem isso para cigarro, você tem isso para bebida alcoólica, você vai ter isso para petróleo, você vai ter isso para automóvel, você vai ter isso para fast fashion, né? Roupas produzidas a $1, você vai ter isso... produtos embalados com plástico excessivo, você vai ter isso para categoria de produtos com muito açúcar, com muito sódio, né? Com muita gordura saturada. Então, estamos todos aí vivendo para dizer qual o momento que eu quero comer isso aqui que tem muita gordura saturada e qual o momento que eu quero beber isso aqui que tem álcool. E qual o momento que eu quero beber isso aqui que não tem álcool. E qual o momento que eu quero fumar ou não fumar. Ou... Né? É isso. Assim, eu acho que a nossa responsabilidade, e eu acho que de todos que trabalham nesse mercado, é entregar um produto de qualidade com preço o mais democrático possível dentro do produto que você entrega e que você tenha meios muito fortes, muito bem institucionalizados no país onde você está operando, que também não pode vir com essa, eu sou do país tal. Não, o país que você está operando, a responsabilidade é aqui, né? Para garantir que o produto está chegando na boca do seu consumidor, é o seu produto e que você garanta que seja isso. A gente não tem como garantir 100%, é óbvio, você tem poder de polícia, tem um monte de coisa. Mas tem mecanismos, sim, que a indústria pode adotar para que isso aconteça. Para quem optou, de novo, para quem optou pelo produto. Para quem não optou, tá tudo bem. E problema algum. Tanto que sempre que eu começo qualquer reunião, encontro, evento, eu pergunto primeiro. Não é assim, não sai oferecendo uma cerveja zero. Cara, quem disse? A pessoa pode tomar cerveja, ponto. Entendeu? Você toma cerveja? Por isso que eu te perguntei, você toma cerveja? Tomo. Então tá bom. Você experimentou essa, experimentou a zero? Não tomo. Tá bom. Isso é muito interessante. A resposta dela, eu tava espelhando com a minha, assim, eu tomo cerveja, mas eu não sou aquele cara que tem o latinha garrafa na geladeira. Eu compro pra ocasião. Por exemplo, eu tenho um fim de semana de folga a cada 3 meses. E é o próximo. Então esse é o tipo de situação, vou passar um fim de semana, a família inteira, vai ser inteira mesmo. Mãe, os irmãos, os sobrinhos, né? E aí rola no zap, quem vai levar a cerveja? Então, o que eu gosto de debater, observando a própria família, o hábito das pessoas em geral, é esse... O rebanho que chega, que nem você falou, eu tomo cerveja desde que a lei me permite. Então, pegando essas pessoas que a lei vai passar a permitir, o hábito, porque eu me interesso pelo hábito, a evolução das pessoas, evolução ou não, das pessoas. Então, é esse entendimento. Eu não sou o cara que tomo de segunda a sexta. Gostei de ter aqui na entrevista, mas mesmo eu tendo esse perfil, me chama a atenção a pessoa não ter o hábito, né? Mesmo que é saúde, assim. Eu cuido muito bem da alimentação, mas uma cervejinha em determinados momentos, o momento pra mim não é igual. Seja ela Estrela H. Aqui a gente tá falando de cerveja, né? Então, mas enfim, respeitando todos os gostos. Isso, cada um no seu estilo. Isso. E que seja feliz e que tenha um produto bom. Quando você quiser tomar, que você tenha um produto bom. Saia satisfeito, exatamente. É isso. Juliana, você falou um pouquinho também da sua trajetória. Até que tem muito estudante assistindo a gente e... Até você tem uma posição de respeito e a gente quer saber como que foi essa sua trajetória. Jornada, né, para chegar a uma posição de respeito com uma das cervejarias mais respeitadas do mundo. Desde o início, como você começou. Legal. Pode falar também os lugares, não tem problema. Posição de respeito. Comecei numa posição de respeito como estagiária. Eu acho que, primeiro, você tem que se permitir se perder um pouco, sabe? Porque... para se achar e para se achar no certo, não é fácil, não é rápido. Então, assim, eu fiz vestibular para direito, desenho industrial, administração, moda. Fiz faculdade de moda antes de fazer faculdade de administração. Então, assim, eu acho que se perder, e eu lembro quando eu tinha 17 anos, eu tinha que escolher, né, o meu curso. Teria errado fortemente, porque eu ia fazer desenho industrial, assim, eu sou péssima pra isso, não é a minha veia. Então eu acho que você escolher, e aí você pode estar perdido até os 30 anos, 40 anos, não importa, tá? Mas o que eu digo se permita se perder um pouco até que você encontre, não aceita a primeira coisa, né? Então acho que isso é o principal. E aí quando eu encontrei esse nicho, que eu gosto muito, que é um nicho empresarial, né? Eu gosto de trabalhar com público, eu gosto de trabalhar com varejo, é a minha veia. Aí eu fui trafegando muito
né? Então comecei trabalhando na Shell muitos anos, depois virou Raízen, mas trabalhei na Souza Cruz, trabalhei na Coca-Cola Company, trabalhei na L'Oréal, PepsiCo. Então, aí é divertido. Porque aí você, cara, agora conheci esse segmento, deixa eu entender um outro. Né? Pô, conheci esse outro segmento, esse aqui tem mais a minha cara, esse aqui tem menos a minha cara. Né? E aí você vai até que você acha a sua veia e você consegue chegar numa posição, caso você queira, ou sair, né, empreender, porque também você ganha tanta experiência que você já tem uma bagagem suficiente para empreender. Mas assim, demorou, não foi rápido, né? Demorou de início de carreira, que tem gente que... Puta, saí do colégio, fiz advocacia, sou advogada até hoje, tenho um escritório, sou sócio. Cara, que maravilhoso, como eu adoraria que minha vida fosse assim. Mas não, fui demitida, sabe? Assim, todo mundo tem altos e baixos na carreira. Então, acho que, inclusive, meu momento, fui demitida uma vez já na minha carreira, né? Foi extremamente especial. Foi um terror, tá? Sim, não vamos florear nada aqui não, né? A gente fica mal, fica triste. Mas, cara, foi muito especial, porque eu não tava no meu ambiente, sabe? E a gente fica se forçando pra estar no ambiente, né? Não, o ambiente não é... Eu não sou errada. O ambiente é que é errado, as pessoas que são erradas. Não, cara, às vezes você é a pessoa errada naquele lugar. E a gente não quer assumir porque o seu certo tá em outro lugar e você não quer assumir, porque dá trabalho, que vai fazer voltar 1 ou 2 casas no tabuleiro, né? Então, se você falou que tem gente jovem aqui, eu acho que coragem é o principal, assim. Coragem de tomar decisões e errar. Enfim, acho que é isso. Maravilha. Além de uma aula aqui sobre o mercado de cerveja, automobilismo, a gente também tem aqui uma mensagem, acho que para muita gente que pode até ser que esteja naquele momento que ela vai achar que é o péssimo, acabou de ser demitido, mas que no futuro ela vai olhar com outros olhos. Claro, tem aprendizado em tudo, gente, pelo amor de Deus. É isso aí. Não Juliana Aguiar, aqui a diretora-geral da Estrela Galícia no Brasil. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, compartilhando não só as ideias, mas também uma cervejinha aqui com a gente. Saúde. Aqui. Saúde GP para vocês. Para nós, né? Nos vemos lá. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Obrigado pelo convite. É isso aí. Felipe Malta mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado também. E a você que nos acompanhou aqui nessa grande jornada, nesse vídeo, nessa entrevista mais do que especial também. Convido-os para vocês também assistirem a cobertura do motorsport.com com a MotoGP, com a Fórmula 1. Né? Também aí no final, 22 de março, teremos GP do Brasil de MotoGP e também, obviamente, a cobertura que você já conhece da Fórmula 1, aqui também das categorias nacionais. Tá legal? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.